Lucas, capítulo de número 22. Diz assim, no versículo de número 7. Nós vamos ler do verso 7 até o verso de número 15. Diz assim: chegou, porém, o dia dos asmos, e importava sacrificar a Páscoa. Mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparamos? E ele lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tudo vai fazer sentido na nossa vida é no fato de obedecermos aquilo que Deus fala. Quando você obedece a palavra de Deus, você está protegido, você está em segurança. Muitas coisas na sua vida vai vir até você e vai saltar por cima, porque Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. O pior não vai acontecer com você. E hoje parece que as pessoas perderam esse valor que ela tem. Porque você fazer parte do povo de Deus, irmãos, é você ter um valor imenso. Deus protege, Deus te guarda. E a maneira que Jesus mandou os discípulos irem preparar ali aquela ceia, para comer a Páscoa, isso daí nos mostra, amados, que Jesus ele tinha o conhecimento da conspiração que estava sobre ele. Ele sabia o que o povo estava conspirando contra ele. Tanto é que ele mandou fazer nessa celebração aí em secreto. Olha, vocês vão até Jerusalém, vocês vão preparar a Páscoa. Ele não mandou os 12 discípulos, ele mandou 2. E foi Pedro e João ir até Jerusalém, preparar tudo. Eles foram lá no templo, sacrificaram o animalzinho, o cordeirinho que eles tinham comprado para comer a Páscoa. Eles compraram ali os pães, as ervas, prepararam tudo. Só que eles não sabiam onde seria o local. E aí Jesus explica para eles: olha, vocês vão até Jerusalém, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água, o que nós lemos aí, versículo 10. E ele lhe disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa que ele entrar. Olha, Jesus já sabia de tudo, ele sabia tudo o que ia acontecer. O que eu quero dizer com essa palavra aqui, amados? Jesus sabe de tudo da tua vida. Não adianta você querer esconder, não adianta você querer fugir. Jesus, ele conhece você. Não adianta você inventar desculpa. Ele conhece. Ele sabia o que ia acontecer. E interessante aqui, algo que me chamou bastante atenção também ao refletir aqui sobre essa palavra.
que naquela época, a função de carregar água, de ir buscar água, não era do homem, era uma função da mulher. E aí nós vemos aqui esse homem fazendo a função de uma mulher. Eu volto a dizer aqui o que nós estamos aprendendo no dia de quarta-feira no estudo de Gênesis. Deus muda o curso da história, irmãos, para abençoar você. Deus muda o sentido das coisas para abençoar a tua vida. E para que os discípulos tivessem certeza de que era a direção de Deus, Deus colocou ali aquele homem carregando aquele cântaro de água, assim como Jesus havia dito. E eu creio, porque isso daí era talvez vergonhoso para um homem, né, fazer o serviço de uma mulher. Naquela época ali, os costumes ali era bem rígido, era bem assim, ao pé da letra, né? Então seria vergonhoso para um homem fazer o serviço de uma mulher. Eu imagino aqui comigo que a multidão, tão preocupada ali com os afazeres deles, né, o preparativo da Páscoa, eles nem se deram conta que aquele homem estava carregando um cântaro de água. A multidão, o povo. Mas os dois discípulos, Pedro e João, ao entrar na cidade, viram aquele homem e o seguiram. O que eu aprendo com isso? E o que eu quero que você tire a lição dessa palavra? Deus, Ele nos dá também muitos sinais para seguir, para que você não tenha dúvida do caminho. O problema é que às vezes as pessoas estão tão focadas naquilo que ela quer, naquilo que ela deseja, que ela acaba deixando passar despercebido os sinais de Deus na vida dela. O Espírito Santo falou ao meu coração, amados, que nós precisamos estar mais atentos às coisas de Deus, mais atento aos sinais que Deus às vezes manda até você para mostrar o caminho. Mas o problema é que às vezes você fica tão focado no teu dia a dia, nos acontecimentos deste mundo, no que está acontecendo por aí afora, e acaba esquecendo de olhar para os detalhes de Deus. Hoje é comum a gente ver isso daí. As pessoas às vezes passam mais tempo lendo um jornal que só traz notícias trágicas do que lendo a Bíblia. Mas as pessoas hoje andam tão afadigadas com os desejos dela que não tem tempo para Deus, não tem tempo para observar os sinais que Deus está mostrando, o caminho que Deus está mostrando. Foi fácil para os discípulos, amados, foi fácil. Eu quero dizer para você aqui também que as coisas de Deus não é difícil para você entender, não é difícil para você seguir. Olha, imagine que eles chegaram num lugar onde era só mulher que carregava água. Aí Jesus fala assim: ó, vai ter um homem lá carregando um cântaro de água, vocês seguem ele. Ele chega na cidade e vê um homem carregando um cântaro de água. Foi difícil isso? Foi difícil? Não foi. E se eles tivessem distraído com os acontecimentos festivos ali daquela cidade, iriam ver o homem carregando água? Não. E essa refeição aqui, ela podia ser comida em grupos, né, no contexto agora grego, estamos falando no contexto grego, as pessoas podiam se reunir em grupos para comer. Tanto é que Jesus vai lá com os 12 discípulos. E por que Jesus vai com os 12 discípulos comer a Páscoa? Porque era a família que ele tinha ali. Interessante que nisso daí Jesus não chamou nem a mãe dele, né? Nem Maria participou dessa ceia aqui.
Ele poderia ter convidado a mãe, né? Olha, vamos comer a Páscoa junto comigo, porque vai ser a última Páscoa que eu vou comer aqui. Vai ser a última Páscoa que eu vou celebrar. Mas nem a mãe dele Jesus chamou. Foi somente os 12 discípulos. Era algo ali exclusivo. Era algo, amados, que ficaria marcado e que traria também para nós este exemplo. Aí depois que comeram a Páscoa, comeram ali a ceia, Jesus toma uma atitude que marcou na vida dos discípulos, e isso daí traz uma lição muito grande para nós. Depois deles terem comido, Jesus pegou ali uma bacia com água, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. O que nós podemos aprender com essa passagem? Segundo o costume judeu, a tradição deles ali, os pés é a parte mais imunda do corpo da pessoa. Por isso eles não gostavam de fazer isso. E aí nós vemos aqui a palavra do Senhor falando que Jesus, ele tomou ali uma bacia de água e foi lavar os pés dos discípulos. O que eu aprendo com essa palavra, amados? Jesus, ele, ao lavar os pés, ele se deparou com Pedro. Aí Pedro falou assim para Jesus: Senhor, os meus pés não. E aí Jesus fala assim: ó, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro falou: ó, Jesus, então, o corpo todo, né? Pode lavar o corpo todo. O que eu aprendo com isso, irmãos? Pelos pés ser considerada a parte mais imunda do corpo, e Jesus lavar os pés dos discípulos, sabe o que isso mostra para nós? E Ele quer tirar toda a imundície que há em nós. Jesus quer te limpar de toda a imundície que há na tua vida, de toda a sujeira, de tudo aquilo que é impuro na tua vida. Jesus quer te limpar disso. O problema é que tem muitas pessoas hoje que estão como Pedro: Senhor, meus pés não. Tem muitas pessoas hoje, amados, que não quer que Jesus os limpe de toda imundície que ela vive. Mas se não houver esta limpeza, se a pessoa não deixar Jesus limpar ela de toda a impureza, de toda a imundície, essa pessoa não tem parte com Cristo. Então é importante que você, nessa noite, tome essa decisão. Você olhe para esta palavra, olhe para a sua vida e tome esta decisão. Deixe Jesus limpar você de toda a imundície que está na tua vida. Para que Ele faça isso, você tem que estar na presença dEle. Não é distante de Jesus que Ele vai tirar a impureza de você, não. Você tem que estar diante dEle. Na época medieval, quando um rei conquistava um reino, sabe o que esse rei fazia? Ele fazia o rei derrotado ficar de quatro diante dele, diante de todo o povo, e o rei vitorioso colocava o pé dele em cima das costas daquele rei derrotado que estava de quatro, para dizer para aquele rei: você não vale nada. E meus amados, nós temos uma promessa de Deus, que o Senhor, Romanos capítulo de número 16, versículo 20, ali a palavra do Senhor fala assim: que Deus colocará debaixo dos seus pés a Satanás. E por que Deus fala isso? Porque Deus quer mostrar para você que o diabo ele não vale nada, ele é sujo,
Diante de toda a história, diante de todo o ministério de Jesus, você não vê ninguém, exceto 2 pessoas, que foram fazer isso para adorar. Mas você não vê ninguém chegar diante de Jesus e prostrar aos pés dele. Mas você vê Jesus prostrando, se ajoelhando diante dos 12 discípulos. É uma lição de humildade.